Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós ainda estamos terminando uma introdução geral, porém necessária, para podermos iniciar de maneira sucinta, melhor, de maneira, digamos, não muito específica nos versículos, mas mais no conjunto dos capítulos, os evangelhos sinóticos e a apresentação neles da figura de Jesus. Eu diria que aquele que deve ou que deseja empreender uma viagem no mundo da exegese deve estar bem equipado. E quais são as ferramentas de que deve estar equipado? O que deve levar ele para este mundo ou para esta viagem bíblica que deseja realizar? Viagem no mundo da Bíblia. Em primeiro lugar, e esta é a primeira ferramenta ou o primeiro instrumento, ele deve ter um conhecimento, ao menos, aproximativo das línguas bíblicas. É possível que ele não domine nem o hebraico, nem o grego, mas um certo conhecimento, pelo menos ser alfabetizado nessas línguas, isto se poderia fazer. E nos seminários, ao menos a alfabetização se faz, não é? O curso de teologia prevê grego e hebraico e o latim também. Você fez? Sim. Pelo menos alfabetização, para poder ler uma palavra em hebraico, para poder ler uma palavra grega, mesmo sem entender. E depois, naturalmente, vem a explicação. Segundo instrumento na bagagem, além do conhecimento destas, ao menos superficial, destas línguas bíblicas, um conhecimento de história geral, mas sobretudo de história do Antigo Oriente Médio. O mundo bíblico se desenvolveu naquela franja de terra que nós chamamos até hoje Palestina, e que mais ou menos se identifica com o atual Estado de Israel, mais ou menos. Era um pouquinho maior que o atual Estado de Israel. Uma faixa de terra que, para as nossas dimensões de Brasil, é mínima. Eu acredito que Israel inteiro não seja maior do que Sergipe e Alagoas. A maior distância, porque a franja é estreita, a maior distância é do extremo norte ao extremo sul. São mais ou menos uns 600 quilômetros. Seria mais ou menos, pouco mais, que de São Paulo a Belo Horizonte. Portanto, não é uma distância... Um pouco menos, né? Acredito que um pouquinho mais. Uns 600 quilômetros dá um pouquinho mais. Mas a Belo Horizonte tem 900. Não, Belo Horizonte tem 500 São Paulo, e pouco. Belo Horizonte? Tem 530, mais ou menos. A Belo Horizonte. Não mais do que isso. Agora, na largura, é bem mais estreita. A largura, no passado, não deveria superar uns 100 quilômetros. A maior largura, hoje, é bem menos. Porém, esta faixa de terra é uma faixa de terra de uma diversidade geológica e climática impressionante. Lá está o Lago de Genezaré, formado pelo Rio Jordão, que nasce nas cordilheiras do Líbano e que forma o maior lago de água doce, o único que lá existe. Um lago de uns 40 metros de profundidade, uns 26 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura
máxima. Bem, depois ele continua e forma o famoso Mar Morto. Mas no Mar da Galileia, nós estamos a 200 metros abaixo do nível do mar. E no Mar Morto, estamos a 400 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, o Mediterrâneo está aqui e Jericó, o Mar Morto, está aqui, abaixo do nível do mar. É o lugar de maior depressão do globo terrestre. Mas, em compensação, nós temos neve eterna nos Montes Hermon, nas cordilheiras lá perto do Líbano. A Galileia é uma região mais ou menos fértil, ou pelo menos fértil, enquanto a Judéia é totalmente desértica. E depois de Jerusalém para baixo, o deserto do Negev é um puro deserto. Hoje, com tecnologia moderna, Israel consegue colocar ali e criar ali kibbutz, Sim. uma espécie de fazendas com muita vegetação e muito produtivas. Mas isto, no passado, era absolutamente impensável. Como trazer água para um lugar desértico assim? Portanto, um conhecimento da Palestina se deveria ter. Jerusalém, que está apenas a 40 quilômetros do lugar de maior depressão do globo, 400 abaixo no Mar Morto, Jericó, está apenas a 40 quilômetros de distância dali. Em 40 quilômetros se sobe 1.200 metros. Bastante. É muita coisa, é uma subida muito acentuada. Jesus morou em Nazaré. Nazaré está acima do nível do mar, sim. Está acima do lago da Galileia. E é uma região montanhosa. Era uma região agrícola. E isto explica como muitas parábolas de Jesus sejam de fundo agrícola. Saiu o semeador a semear, a semente, o joio, o trigo, tudo isto vem do mundo agrícola. Jesus vivia em contato direto com este mundo, como vivia também em contato direto com pastores e com ovelhas. E por isto mesmo, era um quadro absolutamente familiar falar do pastor e falar das suas ovelhas. Para nós, pelo menos aqui em São Paulo, não é um quadro muito familiar. Então, acredito que um conhecimento geográfico da Palestina seja absolutamente necessário. Além disto, um conhecimento geográfico e histórico. Bem, lá se passou uma história bimilenar, uma história que já existia há 2000 anos antes de Cristo. E as civilizações se foram sucedendo. E aquela parte que nós chamamos Antigo Testamento conheceu uma época de sucessão de superpotências no Oriente Médio. Então, o conhecimento de história é importante também. E, finalmente, eu diria, isto é mais difícil de se conseguir aqui no Brasil, mas eu diria um certo conhecimento de arqueologia. Eu vou dar apenas um pequeno exemplo. Quando nós estamos numa planície, não há cadeia de montanhas, não há nada. De repente se vê uma montanha assim, só ela, só uma, mais nada. O que é aquilo? É uma montanha? Aparentemente sim, mas os arqueólogos sabem que não. Ali não é cordilheira, ali não há outras montanhas. Como explicar um montezinho assim? Aquilo está coberto de terra, de areia, mas ali existem cidades superpostas. E no passado se construía uma cidade sobre as ruínas da anterior.
Então, à medida em que se desce, se chama tel, isto aqui um monte, à medida em que se desce, se vai do mais moderno, digamos assim, ao mais antigo. E como é que se conhece isto? Como é que se conhece os diversos níveis de descida? Pelos objetos de cozinha. Pelos pratos, pelos jarros, pelo desenho que tem, se sabe se são mais trabalhados, menos trabalhados, se são mais primitivos, se são menos, mais elaborados, e aí se distingue um nível do outro nível. Isto é muito interessante. Jerusalém, por exemplo, tem resquícios das portas que tinha na época de Jesus. Então, aquele que conhece um pouco de arqueologia, vai ali e vê os resquícios de uma porta antiga. Aqui devia terminar a cidade naquela época. Isto é muito importante para a Bíblia. Então, estes são os instrumentos de que se deve munir todo candidato que se proponha a realizar uma viagem no mundo bíblico. Finalmente, eu espero que nenhum dos leitores leia a Bíblia como se estivesse vendo televisão. O texto nos leva diretamente ao autor, ao escritor, e não necessariamente ao que é narrado. Não ao mundo da ação, mas ao mundo do escritor. Vamos fazer um intervalo e voltamos. De volta, tudo isto que falei ficou bem claro? Sim. Eu espero que não vejam, não leiam o texto, repito, como se estivessem vendo televisão. O texto não nos leva diretamente ao mundo do personagem. Nos leva diretamente ao mundo do autor. Tratando-se do Evangelho, lendo uma perícope evangélica, nós não temos diretamente Jesus nos anos 20. Nós temos Jesus como foi visto e assimilado por Marcos, por Mateus e por Lucas. E é claro que também não se deve encarar a Bíblia como se todos os textos se equivalessem em importância. A Bíblia não é uma esfera. A Bíblia, digamos, é uma floresta, onde você encontra árvores muito altas, bonitas, frondosas, e encontra também ao lado pequenos arbustos de qualidade bem inferior. Muita coisa distinta umas das outras. Padre, o senhor falou, estava nos explicando a importância de conhecer, então, a geografia, a história, as línguas... A arqueologia. E a arqueologia. Na arqueologia, o senhor pincelou um pouco a diferença entre as várias idades daquilo que se encontra. Mas quando o senhor diz é importante conhecer esses temas para poder fazer uma exegese bíblica, por que é importante? Porque se nós quisermos conhecer o mundo bíblico, é a mesma coisa que alguém queira conhecer o Brasil. Se um estrangeiro quiser conhecer o Brasil, ele tem que saber onde fica o estado de Minas Gerais. Ele tem que saber que a capital é Brasília. Ele deve saber mais ou menos onde situar Brasília e distingui-la do Rio de Janeiro, que foi capital no passado. Ele deve saber onde fica o Rio Amazonas. Algum conhecimento da flora brasileira, da floresta brasileira, ele deve conhecer.
Caso contrário, ele não pode dizer que conhece o Brasil. Porque isso liga diretamente à formação do povo. A sua educação, a sua cultura. Esses locais têm, vamos dizer assim, uma certa personalidade. As pessoas nascem nesses locais. E isso mexe com a personalidade de uma pessoa. Por exemplo, o Nordeste brasileiro é seco. Ou tem regiões secas. Muito secas. E isto entra na cultura daquele grupo, daquela gente que lá nasceu, que lá vive, que lá trabalha. O que come, a maneira de vestir, o que comer. Exatamente. A alimentação, então, tudo isso aqui é muito importante ser estudado. Seria correto dizer que, na verdade, esses conhecimentos históricos, geográficos, arqueológicos, vão prestar uma ajuda profunda nos momentos em que for preciso contextualizar o texto e buscar distinguir aquilo que efetivamente deve ter acontecido daquilo que não necessariamente aconteceu, extrair do texto a parte que parece ser a parte mais próxima da realidade. É verdade, não posso negar. Quando se fala em subir a Jerusalém, por que se usa o verbo subir? Porque é uma descida, não é? Porque Jerusalém está em cima e porque a Galileia está embaixo. Então ele tinha que subir. Então, se não, por que Jesus, se diz no Evangelho, simplesmente Jesus subiu a Jerusalém? Porque ele estava na Galileia. Não é subir uma escada, não é? Senão não se entende. João Batista batizava às margens do Jordão. Mas onde é que está o Rio Jordão? E se ele batizava na Judéia, aonde está a Judéia? A geografia, mais ou menos, localizada ou localizável com relação ao batismo de João. As primeiras aparições se deram na Galileia e junto ao lago de Tiberíades. Se eu não faço uma ideia do lago de Tiberíades, como fazer uma ideia das primeiras aparições de Jesus ressuscitado? Em diversos textos se diz que Jesus atravessava de uma margem para outra, tempestade no lago. Jesus, eu preciso ver aquele lago, ou pelo menos saber que o lago realmente existe. E é muito importante a geografia, eu digo sempre, porque a arqueologia muda. As cidades foram destruídas, reconstruídas, não sei quantas vezes no decorrer dos séculos. A história também se modifica, mas a geografia não. E a geografia, inclusive, determina o físico da pessoa, porque se for um lugar totalmente plano, muda a consistência física da pessoa. Se o sujeito tem que subir um morro, toda vez que ele vai a algum lugar, ele também tem que fazer um esforço, muda a musculatura da perna e tudo mais. Eu costumo mostrar muito lá, quando lá vou com grupos, a geografia do Lago da Galileia. Claro, as cidades que lá estão, iluminadas, Tiberíades, todas elas, não são mais do tempo de Jesus de jeito nenhum. Mas quem vê aquilo de manhã, nada mudou. O lago está ali, as colinas do Golã estão ali, nada se modificou, também, né? Nada, absolutamente nada. Pelo menos isso eu tenho na minha visão. E se percebe que o Evangelho não foi criado longe dali e que o Evangelho não é separável daquela terra. E Jesus nunca saiu daquela terra ao anunciar o reino de Deus na sua vida. Também é possível, padre, concluir que, e essa é uma pergunta, que algumas narrativas que nós encontramos na Bíblia, elas podem vir de um gênero literário romanceado, por exemplo, por causa de alguma discrepância com esses temas histórico, geográfico, arqueológico que a gente tem? Pode, mas isso... Dá um indício disso? Isto vale sobretudo para o Antigo Testamento. Né? No Novo Testamento, nós não temos assim uma grande discrepância entre os evangelhos. Também o lapso de tempo entre Jesus, os anos 20, e os evangelhos não foi ou não é tão longo quanto o lapso de tempo
que se postula para os livros do Antigo Testamento, séculos. Aqui não, aqui todos eles foram escritos mais ou menos num espaço de 70, 80 anos. Isto não é extremamente longo quanto ao tempo. Bem, eu acredito que como questões preliminares e necessárias para o empreendimento de uma viagem no mundo bíblico do Novo Testamento e dos Evangelhos, tenha sido dito. Agora, falta o quê? Falta nós nos munirmos desses instrumentos e começarmos a caminhar. Mas eu acredito que este programa não nos ofereça mais tempo suficiente. Quanto ainda falta para o término do programa? Quantos minutos temos? Temos 2 minutos. Bem, nestes 2 minutos, eu aproveito, então, para dizer o seguinte. Com relação aos 2 textos da infância de Jesus, os 2 primeiros capítulos de Mateus e de Lucas, Marcos não os tem, nem João, interessam-me apenas 3 afirmações. A primeira, o local do nascimento de Jesus. A segunda, a genealogia de José e o messianismo de José e Jesus. Em terceiro lugar, a concepção virginal. Estes evangelhos, estes capítulos da infância de Jesus foram escritos tardiamente, muito tardiamente, depois do corpo dos evangelhos, depois de tudo escrito, e refletem um passado mais conhecível, mais atuante do ponto de vista teológico do que propriamente do ponto de vista histórico. Atenção, Deus nos fala sim através de gêneros literários não históricos. E o que não é histórico e nunca foi histórico, não se torna histórico por ter sido inspirado. A inspiração abrange todos os gêneros literários não históricos que não ofendam a santidade de Deus. Vamos terminar por hoje e na semana que vem nós iniciamos este processo, ou melhor, esta viagem. Um bom domingo a todos e até a próxima semana. Um bom domingo a todos e até o nosso próximo programa.